Hoje nós estamos trazendo para o canal aí o AFHI11, um fundo imobiliário de papel, mais especificamente que investe em CRIs, da AF Invest, uma corretora aí relativamente pequena, tá? Quando a gente compara ela com outros corretores. Esse fundo também é administrado pelo BTG Pactual, um dos maiores bancos aí, corretores que a gente tem hoje. Vamos dar uma olhada, vamos entender o que esse fundo vem trazendo de novidade pra gente. É um fundo que no início, assim, já acompanhando ele aos poucos, eu gostei bastante. Eles têm uma visão muito boa. Vamos tentar entender tudo que vem acontecendo. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e bem-vindo ao canal, onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final pra gente poder começar. Bom pessoal, o AFHI 11, né, hoje custando R$ 96,10. Esse fundo que tem um dividend yield na casa dos 12,15%. Nos últimos meses aí se valorizou cerca de 3,88, tá? Então o fundo conseguiu subir um pouco, frente aí de fundos de tijolos, por exemplo, que tiveram uma pequena desvalorização. Mas a gente vê, né, que o fundo fica sempre entre essas casas aí de R$ 100, 78 por aí. Dificilmente vai ser um momento que ele abaixa disso. Nos últimos meses, desde a 2023, o fundo com uma boa valorização, então dependendo do momento que você comprou o fundo, começou muito bem. Dando uma olhadinha aqui hoje na questão dos valores, né, a gente vê aqui, ó, o valor patrimonial 96,20, então de fato, olhando o preço sobre o valor patrimonial, o fundo hoje tá um pouquinho caro, vamos dizer assim, não caro, mas tá no seu valor justo, vamos dizer assim. Então se você comprar ele hoje, você vai estar pagando o valor justo dele. Então patrimônio de cerca de 400 milhões, tá, 438 milhões, é um fundo ainda pequeno, tá, vai crescendo aos poucos, e a parte legal assim é que a gente analisa, né? Tipo, o PVP dele hoje teve momentos, olha, passou grande parte aí, praticamente quase tudo de 2024 abaixo do valor patrimonial. Agora em julho aí, finalzinho, agosto, né, que o fundo conseguiu ter essa valorização e superar esse patrimonial. Então assim, fundo de papel, pessoal, eu sempre recomendo vocês comprarem abaixo, tá? Nem no 1 eu gosto de comprar, eu sempre compro abaixo mesmo, pra poder ter essa margem de lucro, tá? Você fica pagando caro aí em fundo de papel, pode acumular muita perda, e aí o que você recebe de dividendo é consumido por essas perdas de rentabilidade, tá? Na questão da cota. Por exemplo, alguém comprou aqui a R$ 100, deu praticamente R$ 4 por cota aí, então tem que receber praticamente quase um ano de dividendos aí para poder recuperar todo o valor distribuído. Então tem que tomar cuidado, sempre comprar em momentos certos, tá? Fundos imobiliários eu digo que é mais perigoso que a ação nessa questão. Se você não tomar cuidado, acaba que você pode perder muita rentabilidade nessa questão. 41 mil cotistas, liquidez média diária de 1 milhão, muito boa liquidez. E o dividendo que vem pagando, né? Ano passado pagava um pouco mais, esse ano tá pagando um pouco menos, 93 centavos, tá? Isso deve principalmente ao que vem acontecendo no Brasil. Vê que 2022 o fundo paga bem mais e pra cá ele vem diminuindo o dividendo, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse relatório aqui. Achei um relatório bem interessante, tá? Tem informações muito relevantes aqui. E é um relatório completo, então parabéns aí pra F Invest, pra BTG. Vem fazendo um ótimo trabalho. Vamos lá, o fundo iniciou ali em 2021, tá? Então é um fundo recente. Cobra 1% de taxa de administração ao ano. E o interessante é que não cobra taxa de performance, tá, pessoal? Sempre cobra isso aqui. Taxa de performance é interessante, tem que ter. Mas também ela não pode ser abusiva, né? Aqui tem a parte de relacionamento com o investidor. Acho que isso aqui é muito importante, tá? Tem a parte da newsletter, tem a parte do contato, tem a planilha de fundamentos. Eu acho que todos os fundos tinham que ter esse contato mais direto com o investidor, tá? O investidor que mantém o fundo. Se todo mundo sair hoje, o fundo quebra. Então, assim, resultado do mês. Vamos lá, galera. O fundo teve um resultado aí de 92 centavos. Então, distribuiu, utilizou um pouco de reserva para distribuir. O fundo ainda tem boas reservas, tá? Para poder manter essa distribuição. Então, assim, ó, 11 centavos aí, cota praticamente. Então, consegue aí se manter essa questão, gerando esses 92. Consegue até o ano que vem, por mais 11 meses, né, manter essa distribuição de 93. Então vamos aguardar, vamos ver o que a gestora vai fazer. Nos últimos meses, tem meses que ele gera mais, tem meses que gera menos. É um fundo que é muito atrelado a IPCA, tá? Então meses que o IPCA vem maior, entrega um pouco mais, isso é natural, tá? Aqui ele explica um pouquinho mais do resultado, a gente vai olhar mais direto depois DRE, tá bom? Mas interessante aqui, ó, que a cota patrimonial desvalorizou cerca de 11 centavos. Então saiu de 96,31 para 96,20, tá? O que acontece? Isso é muito devido à marcação mercado dos CRIs, tá, pessoal? Então eles usam a NTNB, que é o título pós-fixado do governo. São momentos que a gente tem um aumento, como está acontecendo hoje, as NTNBs estão em IPCA mais 6,30 por aí. A gente tem um aumento disso, vai para 6,40, 6,70, vai subindo. Os fundos de papel, eles vão sofrer com essa marcação a mercado negativo, porque geralmente os CRIs são pós-fixados também nas NTNBs, tá? É meio que natural que aconteça desvalorização. Por outro lado, caso aconteça uma queda aí nas NTNBs, o fundo ganha também na valorização patrimonial. É bem interessante, tá, galera? Entra de novo também no momento certo de poder comprar e ganhar com essa valorização.
Vamos para as movimentações. Quando adquiriu aí o CRI Vitacom, 213 mil é bem pouquinho. Taxa CDI mais 5, uma taxa relativamente alta, mais boa. CRI Grupo Aldo, tá? Lembrando que foi mercado secundário. Mercado secundário é a negociação que a gente faz, tá? Mercado primário geralmente é via emissão. Então aqui, ó, no CRI Grupo Aldo, adquiriu no mercado primário 12 milhões desse CRI. IPCA mais 9,98, uma taxa bem alta, tá? Puxar o IPCA de hoje, tá dando mais de 13% aí. Quase 14, na verdade. Então é uma taxa muito alta. Mas ele explica aqui, né, que o Grupo Alto é uma companhia de combustíveis, tá localizada em Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Uma receita líquida aí de 2,7 bilhões, tá? Então é uma operação relativamente tranquila, por mais que a taxa seja um pouco alta, é bem tranquila. Cria o grupo com porte, tá? Via mercado secundário também. Quase 3 milhões aí. A CDI mais 3,50, uma taxa mais baixa. Já tinha essa operação na carteira, então tá aumentando a exposição. Isso porque a operação tem apresentado uma performance acima da projeção inicial. Então, bem interessante. Eles identificaram que é uma boa operação, eles foram lá e adquiriram mais. Cria SPL Engenharia, via mercado primário, 5 milhões. IPCA mais 10, também outra taxa um pouquinho alta. Empresa de construção, né? Eles fazem muita emissão de CRI. Eles vão lá e emitem um CRI, constroem o prédio, o condomínio vertical. Com as vendas dos prédios, eles vêm pagando os CRIs, tá? Tem um risco envolvido, porque caso a operação não seja realizada da maneira correta e tudo mais, o devedor não consegue pagar, né? Então, vamos lá. Ele não consegue vender todos os imóveis, alguma coisa assim. Assim, hoje o Brasil, se ele passar por uma crise imobiliária, a gente vai ter muito CRI aí dando problema, tá, pessoal? Porque o setor imobiliário de construção, principalmente médio e alto padrão, precisa muito CRI. Porque dificilmente uma construtora, eles vão ter o dinheiro lá, os 200 milhões para construir um prédio. Então, eles têm que realizar essa emissão. No geral, aqui na parte de projeções, ele fala um pouco do cenário mundial que vem acontecendo. O Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, cortou os juros. A tendência é manter esse corte. O mercado tá um pouco apreensivo, porque a gente tá tendo alguns problemas, entre aspas, vamos dizer assim, mas na última semana saiu o dado de índice de desemprego lá nos Estados Unidos, veio mais baixo, mais gente trabalhando, mais dinheiro, mais inflação. O mercado tá um pouco apreensivo, mas a tendência é que mantenha esse corte, tá? E no Brasil, a gente teve um aumento aí da taxa Selic em 0,25, tá? A expectativa para todo o mercado é que essas altas continuem ou ele mantenha o patamar, tá? O Brasil hoje tem um problema sério de descontrole fiscal, então gasta mais do que arrecada. E isso aí é um prato cheio para a inflação, por isso que o Banco Central vem segurando. Assim, no final do ano a gente vai ter a troca do presidente do Banco Central e provavelmente ano que vem eles vão descer esses juros na canetada mesmo. Então vamos ver o que vai ser, né? E aqui o que eu falei, né? Os títulos do Tesouro indexados à inflação com vencimento 2029, das NTNBs, tá? Saíram aí IPCA mais 6,3 para IPCA mais 6,58. Então isso aí vai influenciar, olha só. É que eles falam, tem essa marcação a mercado, tá? Ele fala sobre o retorno de um CRI que eles têm aqui, estão tendo um retorno interno aí de 16,38, tá? Anual, bem interessante. O fundo já investiu de 18 milhões, já teve um retorno de 5 milhões, então muito bom retorno. DRE do fundo gerou 4,5 milhões, tá? Juros, correção monetária, negociação de CRIs, renda fixa. Despesa do fundo é bem baixinha, tá, pessoal? E aí teve esse resultado de 4,2. Interessante é que no ano o fundo tá entregando mais, tá? Teve um resultado de 30 milhões aí, 0,6, 500 mil de lucro, vamos dizer assim, tá? Então interessante essa movimentação. Que mostra um pouquinho da cota patrimonial, olha só que interessante. Como que a cota patrimonial dos CRIs, elas variam bastante, né? Isso porque os CRIs também sofrem com marcação ao mercado, tá? É natural. Destaque aqui, tá? O fundo teve um aumento aí de cotistas, vem tendo um aumento, o que tá sendo bem difícil em 2024, tá, pessoal? A gente tá tendo, os fundos aqui estão tendo queda na quantidade de investidores ou não estão andando, não estão horizontalizados, lateralizados. Mas bem interessante essa movimentação. E aqui a carteira, né? O legal do fundo aqui é que, assim, é um fundo de mais risco, de fato. A gente vê que os títulos IPCAs deles são bem altos, tá? IPCA mais 10. Os títulos CDIs, eles já não são tão altos, tá? A gente tem CDIs mais baixos aqui. O IPCA é bem alto. Mas é um fundo bem diversificado. Por exemplo, a maior operação aqui tem 4,8%. É um tipo de risco pulverizado. Então é um CRI que tem vários devedores dentro, tá? É bem interessante. Mas no geral é um fundo muito bem diversificado, tá? Isso traz mais tranquilidade para quem investe, pessoal. Então aqui, ó, o maior devedor é o OBA, 6,38, PL Engenharia 5,69. Então assim, tem muita diversificação e se, por exemplo, se tiver algum problema, o fundo perde pouca porcentagem do patrimônio, tá? Obviamente que vai sentir da mesma forma, não vai sentir tanto. E o resumo da carteira, então a taxa média de IPCA mais 8,37, CDI mais 4,34. Realmente, taxas mais altas. Então aqui a gente tá falando de um fundo de médio para alto risco, tá? Mais no alto risco ali, tá, pessoal? Movimentações do mês. E aqui as duas operações que o CRI adquiriu, né? Esse Grupo Aldo e da SPL
engenharia. Como eu falei, o fundo alocado 75% IPCA, 24% CDI. Na minha visão tem que manter assim, tá? Não faz sentido agora uma movimentação para o CDI. Até meio que natural. Fundo totalmente em CRI, que é interessante, tá? É o que eu sempre falo pra mim. Fundo de CRI tem que investir em CRI. E por risco, né? Como eu falei. O fundo tá high grade e high yield, né? Esse risco eles julgam pela questão do devedor, tá, pessoal? Se é um devedor AAA, AA, B, Double B e assim por vai. Mas assim, na minha visão, pelas taxas, por mais que sejam ótimos devedores, são taxas altas, então eu sempre analiso o risco do fundo pela questão das taxas. O risco é bem diversificado, então tem contratual, pulverizado, corporativo, por segmento, né? O fundo tá um pouco presente nas incorporadoras. Incorporadoras são empresas ligadas aí ao mercado imobiliário, tá, pessoal? Varejo, shopping, logístico. Então talvez só se diminuísse um pouquinho essa questão da incorporação. Você fica muito exposto a um setor e se esse setor tem problemas, aí você passa por problemas, tá? E aqui são todas as operações que ele tem na carteira, tá? Depois vale a pena vocês analisarem, caso queiram ser investidor do fundo, olhar cada uma e entender, tá bom? Então, pessoal, do FHI é isso. O fundo vem fazendo suas movimentações, mantendo aí a sua ideia que eles acreditam para o futuro. É um fundo que tem uma tendência boa de crescimento. A gente vê que eles passam muitas informações aí no relatório, informações que alguns outros fundos não passam, por exemplo, questão de valorização da cota patrimonial, algo simples, mas que alguns fundos não falam, tá? Então, se você tem interesse em investir no FHI, vale a pena fazer uma análise mais completa para entender um pouquinho mais desse fundo. Bom, no geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!